Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, amigos, amigas, e todos que estão lutando para sair do ciclo de abuso narcisista imposto em nossas vidas. Aqui quem fala é o professor Carlos Henrique, um sobrevivente de um relacionamento abusivo narcisista por quase 46 anos. Estamos aqui para desenvolvermos mais um novo vídeo sobre os narcisistas e seus problemas. Vem comigo, e aproveitem, deixe seu like, e compartilhem para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, para que possa reunir forças para sair desse ciclo de abuso. Só estudando o comportamento deles, é que podemos sair livres. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amigos e amigas, hoje eu venho aqui para apresentar um trabalho exuberante da Caroline Miller, de um dilema muito grande que eu sempre tive com os narcisistas. O que estaria acontecendo? Através do trabalho dela, eu tive o entendimento do que ocorre entre as pessoas quando tem narcisistas no nosso meio, o que eles fazem, e o que eles transmitem nas pessoas e no ambiente que eles frequentam. Agora, sabendo o que acontece onde eles frequentam, fica mais fácil a gente não cair nas manipulações deles, porque onde eles pisam os pés tem caos, confusão, vitimismos, que podem nos laçar em problemas específicos do trauma que eles carregam na própria vida deles, e esse conhecimento que ela passou aqui nesse vídeo, liberta as vítimas dos ataques sombrios que eles inconscientemente fazem aos outros. Hoje eu tirei novas correntes e novos gatilhos que foram plantados na minha vida pelos narcisistas. Obrigado, Caroline. Carolina Miller, psicóloga, mestra em psicologia clínica, formada na Universidade de Viena, Áustria, coach de vida e master PNL, sobrevivente recuperada de relacionamentos narcisistas. Seu trabalho é de excelência, e sua missão, que você descreveu no seu canal do YouTube. A minha missão é ajudar você a entender e superar relacionamentos narcisistas, foi cumprida integralmente, um grande ser humano, que sabe bem o que está falando. E capacidade acadêmica enorme, parabéns! Hoje eu subi mais um degrau na escala que está me levando para a minha cura. Obrigado novamente, Caroline. Deus te abençoe grandemente com seu grande trabalho. Sucesso! Vamos ao vídeo, vem comigo! O sistema nervoso que mobiliza a gente, que dá energia pra gente sair correndo e fugir da ameaça ou lutar e eliminar a fonte da ameaça. Então, essa luta não necessariamente precisa ser uma luta física, pode ser verbal, pode ser um ataque verbal, pode ser em outras formas também de luta, mas ele energiza a gente na presença de ameaça. Então, quando a gente sente medo e o sistema nervoso simpático entra em ação, é ativado, a gente fica cheio de energia para lutar ou sair correndo. Então, esse é o sistema nervoso que entra em ação quando a gente está sob estresse. Então, o coração bate mais rápido, a pressão sanguínea sobe, os músculos ficam mais tensos e ele representa a resposta de luta ou fuga. E por último, o sistema nervoso mais antigo, o primeiro que surgiu lá atrás, há 500 milhões de anos, é o sistema nervoso vagal, do nervo vago, dorsal. E a função dele é, quando a gente percebe que uma ameaça, um perigo é inevitável, a gente não tem como fugir ou não tem como lutar sem perder,
O que ele faz ele desliga, ele colapsa todo o nosso sistema e a gente fica imobilizado, paralisado. Então, quando um animalzinho tá fugindo de um predador, a gente conhece essa cena, né? E o animalzinho congela, esse é o sistema nervoso vagal dorsal entrando em ação para tentar manter esse ser em segurança, vivo. Então, é uma forma, é uma resposta de autoproteção, na verdade, quando a gente acha que nada mais vai funcionar, a gente congela. Então, a forma como isso pode acontecer é que a gente entra em depressão, a gente deixa de lutar, a energia como que esvaece dos nossos músculos, a gente perde a força muscular, perde a motivação, perde o interesse, é como que a gente desiste. Não tá mais nem aí, aconteça o que acontecer, faça o que quiser, eu já não tenho mais forças para lutar. É essa a sensação. Quando a gente tá com medo e mobilizado para lutar ou fugir, ou com medo e imobilizado, em total desesperança, a conexão social não é possível. A gente não consegue se conectar com as outras pessoas. E lembra que eu falei agora há pouco que a corregulação, a conexão é essencial para a sobrevivência e para o bem-estar de seres humanos e mamíferos? Então, quando a gente fica preso nesses dois últimos sistemas, no sistema nervoso simpático ou no sistema nervoso vagal dorsal, que são os mais antigos na nossa evolução, a gente fica incapaz de se conectar. E se a gente fica preso aí, isso pode virar um grande problema e causar grande sofrimento psicológico e físico. Isso é uma resposta traumática, a gente ficar preso neles. A gente se movimentar de um para o outro ao longo do dia é natural, é saudável. A gente às vezes precisa entrar em ação, ficar energizado para conseguir responder a uma situação, a uma ameaça, a um perigo, a um susto que a gente levou, a um projeto que precisa ser entregue. Isso é bom a gente ter essa resposta energizante. É bom também, às vezes, a gente conseguir ficar quietinho, mais imóvel, mais dormente. E é bom também a gente se sentir bem e seguro para conseguir se conectar com outras pessoas. Agora, o que não pode é a gente ficar preso em um desses dois últimos, porque é aí que os problemas começam. Vamos agora falar sobre o processo de neurocessão. De acordo com a teoria polivagal, a neurocessão é o processo de captar, perceber de forma subconsciente, a gente não faz isso pensando no que a gente está percebendo, o nosso sistema nervoso capta o que está acontecendo ou no nosso meio ambiente ou dentro da gente e está sempre avaliando se a gente está em segurança ou na presença de alguma ameaça externa ou interna. E tem uma coisa muito interessante a respeito da neurocessão, que é que ela não só capta os comportamentos de outras pessoas e o que as pessoas dizem, através da nossa neurocessão, desse sistema de vigilância do nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso capta o que está acontecendo no sistema nervoso de uma outra pessoa ou de outras pessoas da nossa convivência. Então, olha a relevância disso para os nossos relacionamentos em geral, especificamente para relacionamentos narcisistas. O sistema nervoso de uma pessoa narcisista, por definição, por ser uma resposta traumática, o narcisismo, fruto de um trauma, esse sistema nervoso não está calmo. Ele não está aberto à conexão, o que significa que a gente tentar se conectar com um narcisista, a gente tentar sentir essa segurança, essa confiança, esse bem-estar, não vai acontecer. Isso não é possível acontecer. E pior, só de estar na presença, interagindo com um narcisista ou uma narcisista, o nosso sistema nervoso capta esse estado de sobrevivência do sistema nervoso dos narcisistas. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você estar interagindo com alguém e você não sabia nem dizer por quê, mas de repente você começou a se sentir
tensa ou tenso, nervoso de alguma forma, irrequieto, com vontade ou de dar um soco na cara dessa pessoa ou de sair correndo, essas coisas acontecem e a gente não percebe isso através da nossa consciência, através da nossa lógica, a gente nem sabe por quê. Mas o nosso sistema nervoso sabe e capta a presença de uma ameaça ou capta a neuroseção de outro sistema nervoso de outra pessoa. Literalmente, os nervos da pessoa estão enviando sinais para os nossos nervos dizendo eu não tô bem, eu não tô bem. O nosso sistema nervoso capta isso e sente, nossa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Quando é um relacionamento seguro, quando há uma conexão, a gente consegue fazer esse papel uns pelos outros. E aí a gente entra no capítulo da corregulação, que já está por vir. Mas precisa ser uma coisa recíproca. Às vezes eu tô mais estável no meu momento de conexão, no meu sistema nervoso vagal ventral, tô segura, tô me sentindo bem e eu consigo doar isso para você. Às vezes ao contrário, às vezes é você que tá ali, eu tô mais no estresse e aí eu posso interagir com uma pessoa que tá calma e regular junto com essa pessoa. Então a gente faz esse papel e a gente se ajuda a autorregular. Mas com uma pessoa narcisista, eles não têm como oferecer isso de volta. Não dá para ser um relacionamento recíproco e muito menos seguro por conta dessa resposta traumática do sistema nervoso deles que fica preso na fuga ou luta, se não no vagal dorsal, que é o da desistência, da desesperança, que é quando eles ficam deprimidos. Então é a neuroseção, que é a percepção do sistema nervoso que faz essa avaliação de forma autônoma, de forma automática, sem ao menos a gente ter consciência que isso está acontecendo. Agora, quando a gente traz esse elemento de consciência, esse elemento de observação do que está acontecendo, de como o nosso corpo está reagindo, aí a gente vira esse jogo e a gente consegue usar o nosso sistema nervoso e apoiar o nosso sistema nervoso para maximizar o nosso bem-estar e autoproteção. E também para poder ajudar outras pessoas a regularem o sistema nervoso delas. Agora, eu não estou falando aqui que você deve agora achar que você é o sistema nervoso que vai regular o sistema nervoso de um narcisista ou de uma narcisista. Isso não vai funcionar. Isso só funciona quando existe uma mutualidade e quando a pessoa que você tá, com quem você está corregulando tem a capacidade de se regular. Narcisistas, infelizmente, por conta do trauma que eles sofreram, não possuem a capacidade de se autorregular. Então, eles vão usar o seu sistema nervoso para encontrar uma espécie de equilíbrio ou uma aproximação de um equilíbrio para o sistema nervoso deles às custas do seu sistema nervoso. Não vai ter nada que vai vir de volta e não vai resolver o problema deles. Não vai curar o sistema nervoso deles. Então, não é para você achar aqui que o seu papel agora é regular o sistema nervoso de um narcisista, porque não dá. Não dá. Você não pode fazer isso 100% por alguém, como no caso de narcisistas. Você pode fazer uma parte você e corregular junto com uma outra pessoa que também tem capacidade de se autorregular até um certo ponto. Então, só para resumir aqui, a neuroseção é o sistema de vigilância do sistema nervoso. É a forma como o sistema nervoso capta o que está acontecendo externamente, internamente e entre nós e outras pessoas e decide o que o corpo vai fazer como reação. Se for a neuroseção de que é um momento seguro, é uma interação segura, tá tudo bem, não tem nenhum perigo aqui, dentro de mim tá tudo bem também, não dói nada, eu tô bem, legal, conexão pode acontecer e a gente fica com o sistema nervoso vagal, ventral ativado em segurança e conexão. Agora, se a nossa neuroseção, o sistema de vigilância do sistema nervoso, capta uma ameaça e a gente avalia, né? A neuroseção faz isso pela gente, que a gente consegue ou lutar ou sair correndo para se proteger, é isso que a gente vai fazer. Pode ser de forma física ou pode ser de forma com outros comportamentos, através de palavras e atitudes também. Agora, se a nossa neuroseção
o Sistema de Vigilância e Avaliação de Perigo e Segurança, determina que é uma ameaça grande demais ou prolongada, que dura tempo demais, como no caso de um relacionamento narcisista, que é constantemente uma fonte de ameaça, então aí a gente desliga, a gente colapsa e perde a motivação de ser, de lutar, a gente não tem forças para lutar nem para correr e a gente se entrega a essa ameaça. É aí justamente que mora o perigo da gente ter muita dificuldade de sair de um relacionamento narcisista justamente por conta dessa reação automática de autoproteção do nosso sistema nervoso, de colapsar do sistema nervoso vagal dorsal. Vamos agora falar sobre a corregulação. De acordo com a teoria polivagal do Stephen Porges, corregulação é quando o meu sistema nervoso e o seu sistema nervoso, em confiança e segurança mútua, conseguem se ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio, de bem-estar, de conexão social. Isso é essencial para a nossa sobrevivência como seres humanos, os mamíferos todos têm isso também. E se a gente não sente essa conexão, é impossível a gente sentir bem-estar. Nós evoluímos para sermos conectados uns com os outros, nós somos uma espécie de conexão. É assim que a gente sobreviveu e é assim que a gente é feito. O nosso sistema nervoso evoluiu e está feito para isso. Então a gente não tem como negar essa nossa natureza, essa nossa biologia que exige conexão segura com outros seres humanos ou até mesmo com outros mamíferos, algum bichinho de estimação. O pet também faz essa função pela gente, sendo mamíferos também. A gente precisa disso. Não dá para ser saudável, não dá para ser livre de ansiedade, livre de depressão e se sentir em segurança e bem sem essa conexão. Quando a gente nasce, a gente depende 100% da corregulação das pessoas que estão cuidando da gente, dos adultos que estão cuidando da gente. Bebês não são capazes de se autorregularem, de regularem o seu sistema nervoso, as suas emoções sozinhos. Por isso que o nenê chora quando tem qualquer coisa acontecendo ou fora ou dentro dele e precisa de um adulto para ajudar esse sistema nervoso imaturo a ser regulado, a entrar para um estado de calma, de conexão social. Dando tudo certo nesse desenvolvimento, a gente consegue desenvolver a capacidade de se autorregular até um certo ponto, mas isso não elimina a nossa necessidade básica de ser humano de corregular com outras pessoas, de se conectar e se sentir seguro nessa conexão com outras pessoas. Então, essas outras pessoas não precisam ser da nossa família, não precisam ser um parceiro, uma parceira, um cônjuge, não precisa, pode ser qualquer outra pessoa, pode ser um terapeuta, pode ser um grupo de apoio com outras pessoas que estão no mesmo processo, podem ser amigos, podem ser bichinhos de estimação, mamíferos, especificamente gato, cachorro, cavalo, são perfeitos e fazem essa função perfeitamente, porque eles têm o mesmo sistema nervoso que a gente, as mesmas funções e o mesmo funcionamento. Então, não precisa ser da sua família, né? Se na sua família isso não é possível, se você tem narcisistas na sua família, não é lá que você vai conseguir essa função essencial de corregulação. Aí você tem muitas outras fontes, e se você no momento não conhece ninguém com quem você conseguiria trabalhar, você pode buscar isso em um profissional de saúde mental, ou até mesmo, de repente, conhecer novas pessoas em um grupo de apoio que ofereça esse tipo de ambiente seguro. E por que a corregulação não é possível com pessoas narcisistas? Porque pessoas narcisistas têm uma empatia muito falha. Eles não conseguem fazer isso nem por eles mesmos, nem se autorregular e muito menos oferecer corregulação a alguém que precisa naquele momento. Então, eles são muito mais preocupados e empenhados em controlar aquela interação, controlar o relacionamento ou extrair suprimento para eles, do que oferecer uma plataforma, né, um ambiente, um espaço seguro
para você poder se desabafar ou poder estar ali presente com eles. Eles não estão disponíveis para isso. O sistema nervoso deles não permite isso e eles não têm essa intenção. Por isso, não é possível você encontrar a função de corregulação mútua com um narcisista ou uma narcisista. E o grande problema vira quando a pessoa narcisista na sua vida começa a te isolar através de manipulação emocional, gaslighting, toda a série de problemas que eles criam, começa a te isolar do resto do mundo, começa a te isolar da sua família, te isolar dos seus amigos, eles envenenam esses grupos, eles criam os macacos voadores deles, né, os apoiadores, eles contam versões diferentes, mentiras para diversos grupos sociais e vão te isolando do rebanho e você fica à mercê do controle dessa pessoa, né, desse narcisista. Então eles fazem isso para terem mais controle e tudo isso, para a grande maioria de narcisistas, eles fazem isso de forma instintiva, eles não têm tanta consciência sobre o que eles estão fazendo, pelo menos não todos eles, não a maioria deles. Mas quando eles fazem isso, eles te isolam de outros grupos sociais, de outras pessoas que poderiam exercer essa função de corregulação. E lembra que nós, seres humanos, como mamíferos, não conseguimos ter bem-estar e nem sobreviver sem corregulação. Então, eles tiram isso da gente, de outras pessoas, e eles não são capazes de oferecer isso pra gente no relacionamento. A gente acaba ficando sem a função de corregulação, e isso tem um efeito drástico para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional, psicológica, mental e física. A gente acaba adoecendo por conta da falta dessa função essencial para nossa sobrevivência e bem-estar. E o que acontece na ausência dessa função de corregulação, por falta de pessoas, por falta do narcisista da nossa vida ser capaz de oferecer isso para a gente entra em modo de sobrevivência e o nosso sistema nervoso vagal dorsal, o mais primitivo de todos, faz a função dele de colapso e a gente entra nessa resposta presa, a gente fica preso nesse sistema nervoso de depressão, de desistência e de falta de energia, da energia que a gente precisaria para ou lutar ou fugir desse relacionamento. Então a gente fica incapaz de se conectar com os outros, incapaz de se sentir seguro, de se sentir calmo e a gente entra em modo de desesperança. E é por isso que é tão difícil a gente sair de um relacionamento narcisista, se recuperar desse trauma, voltar a se sentir como gente, voltar a se sentir humano com todas as experiências, né? Pra gente sentir alegria, felicidade, conexão, segurança, motivação, sonhos de futuro e força de realização, né? De conseguir fazer acontecer aquilo que a gente quer na nossa vida. Para isso, a gente precisa da corregulação e a gente precisa estar num estado com o nosso sistema nervoso vagal, ventral ativado. E isso é incompatível com a experiência do nosso sistema nervoso, com a reação de proteção dentro de um relacionamento narcisista. Principalmente se você depender 100% só dessa pessoa narcisista. Então, se você estiver atualmente num relacionamento narcisista e percebendo que você está se deixando isolar do resto do mundo, a sua tarefa é voltar a entrar em contato com outras pessoas na sua vida, pessoas que você sente que são seguras, que são pessoas com atitude benéfica, que não são narcisistas, que podem oferecer a você, você não precisa falar da função de corregulação, nada disso, mas você precisa de outras pessoas. Então, se você está se isolando ou já está isolada ou isolado, a sua tarefa aqui para começar a sair desse estado, desse modo de sobrevivência, é começar a buscar o contato, pouco a pouco, com outras pessoas. Os comentários aqui dessa comunidade belíssima, lindíssima, onde as pessoas se apoiam, contam as suas histórias de superação, revelam os seus maiores desafios e um apoia o outro. Esse pode ser um pequeno
ponto de partida para você e quero te convidar a participar também aqui da conversa nos comentários. É aquele pequeno passo em direção à corregulação, à conexão com outros seres humanos que vão entender plenamente o que você está passando. Então vamos resumir agora as funções e os efeitos do seu sistema nervoso vagal ventral. Então, esse foi o último que se desenvolveu na evolução. Só os mamíferos, incluindo seres humanos, têm esse sistema nervoso. Ele é o sistema nervoso da conexão humana. E é aí, quando é ele que está ativado, quando a gente percebe que está tudo bem, não tem perigo, não tem ameaça, as pessoas com quem a gente está se relacionando são seguras, benéficas, empáticas. Aí é que ele se energiza e dá pra gente bem-estar, saúde e sensação de pertencimento à espécie humana. O que é muito legal do sistema nervoso vagal ventral é que ele pode estar ativo quando a gente está percebendo que tá tudo bem, que não tem nenhuma ameaça. Juntamente, ele pode emprestar um pouquinho da energia do sistema nervoso simpático, que é o da luta ou fuga, e ele pode também emprestar um pouquinho da energia do sistema nervoso vagal dorsal, que é o da imobilização, da paralisação. Então, quando a gente se sente em segurança no nosso meio ambiente, com outras pessoas, internamente também, e mobilizado, a gente tem energia para brincar, para dançar, para conversar, para fazer esportes, para jogar em uma equipe. Então, a gente tem energia de mobilização, de ação, em segurança. Quando a gente está em segurança, tá com o nosso sistema vagal ventral ativado ainda e a gente empresta um pouquinho da energia de imobilização, de paralisação, esses são os momentos onde a gente está em silêncio, quieto, são momentos de conexão, de intimidade com outras pessoas, então a gente está calmo, quieto e seguro, feliz. E quando a gente empresta a energia mobilizadora do sistema nervoso simpático, a gente está ativo em segurança, brincando. Então, isso é muito legal, o que significa que o sistema nervoso vagal ventral, o da segurança e do bem-estar e da conexão, ele é uma âncora. A Deb Dana, que fala isso no livro dela, Anchored, ancorado, ele é a nossa âncora. Enquanto ele está ativado, a gente empresta a energia dos dois outros sistemas nervosos e consegue atuar no mundo. Então, o que pode ajudar a gente a sair de um estado de medo ou mobilizado ou imobilizado, paralisado, são outras pessoas que oferecem para a gente segurança, a função da corregulação. Então, aí, quando tem alguém que tá ali pra gente, que apoia a gente, que a gente sente esse apoio e essa disponibilidade, essa empatia, aí a gente consegue reestabelecer contato com essa âncora do nosso sistema nervoso vagal ventral da segurança. E aí a gente consegue resolver problemas, consegue se autorregular também. Então, é uma dança entre esses sistemas de comunicação do nosso sistema nervoso, esses ramos. Então, a ideia é a gente não ir para o extremo, e o que ajuda a gente a fazer isso são conexões saudáveis e seguras com outras pessoas. Agora, tem uma coisa muito importante aqui. Para que relacionamentos interpessoais possam servir de âncora, né, dessa âncora para a gente voltar a entrar em contato com o nosso sistema nervoso vagal ventral, o da segurança e da conexão, esses relacionamentos precisam oferecer um ambiente de confiança sem o medo de julgamento ou punição dessas pessoas. Quem já viveu ou está vivendo um relacionamento narcisista aqui sabe que sem medo de julgamento ou punição não faz parte do vocabulário de um relacionamento narcisista. Infelizmente, quando a gente vive um relacionamento próximo, narcisista, a gente está constantemente com medo de julgamento pelas críticas que eles fazem, pela forma como eles desprezam a gente, principalmente, né, nas fases mais subsequentes ao love bombing, ao bombardeio de amor, na fase do desprezo, do descarte também.
a gente vive constantemente pisando em ovos com medo desse julgamento e com medo da punição. Qualquer coisa que não agradar, qualquer forma que a gente se expressar ou qualquer necessidade que a gente tiver, pode e será punida depois, ou com uma parede de pedra, ou com tratamento de silêncio, ou com alguma maldade, se for um narcisista mais maligno, mais perverso, mais sádico. Então, a gente tá sempre com medo de perder a pessoa, de ser abandonado, de não ser compreendido, do gaslighting, da pessoa usar aquilo que a gente está falando contra a gente. Enfim, esse ambiente de conexão, de segurança, na ausência de julgamento e punição, isso não existe num relacionamento narcisista. E por isso, é impossível a gente voltar a ter contato com essa âncora do sistema nervoso vagal ventral. E a gente acaba ficando preso. Quanto mais tempo esse relacionamento narcisista durar e menos conexão com outras pessoas, mais isolamento a gente viver, mais a gente vai ficar preso ou no sistema nervoso simpático da fuga ou da luta, que é o sistema de sobrevivência, ou no sistema mais primitivo ainda de sobrevivência, que é o vagal dorsal, que é o colapso total, é a nossa desesperança, desistência, a gente se entrega à sorte com muita dificuldade de se remover dessa situação. Vamos agora falar sobre o sistema nervoso simpático. Ele é o oposto de relaxamento. Quando o nosso sistema nervoso, como um todo, através da neurocessão, que é aquela captação do que está acontecendo no nosso meio ambiente, com as pessoas à nossa volta, no sistema nervoso das outras pessoas e internamente dentro da gente, como está o nosso coração, tem dor, não tem dor, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, tudo isso é captado pelo sistema nervoso. Quando existe a neurocessão, essa captação de uma ameaça, de algum perigo, isso mobiliza o nosso corpo para lutar ou fugir dessa ameaça. Agora, quando o nosso sistema nervoso é resiliente, é flexível, está saudável, assim que essa ameaça passa, todo o nosso sistema se acalma e volta a um estado de homeostase ou equilíbrio. Então, isso é natural, é importante a gente ter essa mobilização quando ela é necessária, mas quando ela não é mais necessária, é importante a gente conseguir se tranquilizar e voltar a um estado de calma e conexão com as outras pessoas. Se isso não acontecer, se essa corrente ficar cronicamente ativada do sistema nervoso simpático, então a gente vai adoecer com o tempo. O corpo não pode ter momentos contínuos de estresse sem pausa, sem restauração, sem recuperação. É o que acontece com pessoas narcisistas. Eles ficam constantemente, ou eles querem te demolir ou te abandonar, porque não tem essa flexibilidade do sistema nervoso. Quando você fica preso numa única resposta, isso é uma resposta traumática e isso acaba com os seus relacionamentos, ou, né, no caso da pessoa narcisista, acaba com os relacionamentos dessa pessoa narcisista, principalmente se ela não for consciente, se ela não souber controlar os seus comportamentos nocivos para as outras pessoas. Mas, de qualquer forma, esse sistema nervoso impossibilita a conexão saudável e segura com outras pessoas. Então, uma pessoa, por exemplo, que se compara com alguém, né, um narcisista ou uma narcisista, se compara com alguém e na percepção dessa pessoa ela tá inferior e a estrutura de personalidade dela não permite ela ser inferior a ninguém ou se perceber como sendo inferior. E a partir desse diálogo interno, ela fala alguma coisa venenosa ou rebaixa outra, tenta colocar outra pessoa para baixo, essa que é a fonte percebida de ameaça para ela, isso é uma resposta de luta. A pessoa está tentando demolir a fonte da ameaça para ela se sentir equilibrada de novo. Então, isso é o sistema da pessoa, o sistema nervoso em ação. O sistema nervoso simpático especificamente, mas essa reação não é saudável e nem corresponde a uma real ameaça, então basta ser uma ameaça percebida, e no caso foi o diálogo interno dessa pessoa que causou
a reação do sistema nervoso a essa percepção de ameaça. Comportamentos passivo-agressivos, por exemplo, o tratamento de silêncio, stonewalling, que é a parede de pedra, onde a pessoa te ignora por dias ou semanas, né? A pessoa narcisista. Isso também são comportamentos que vêm a partir de uma ativação do sistema nervoso simpático. Outros exemplos também são quebrar coisas ativamente, não é uma luta direta, né, de uma pessoa contra a outra física, mas são atos passivo-agressivos, indiretos, comportamentos, palavras, que também representam essa reação de luta. Igualmente, a fuga não necessariamente significa que a pessoa saiu correndo fisicamente. E não são só narcisistas que têm essas reações. Você, numa discussão com uma pessoa narcisista, pode se sentir extremamente ativada e mobilizada a lutar contra essa pessoa. Por isso eu disse, né, a ameaça pode ser tanto percebida quanto real. Aí tanto faz. Se a gente tem a sensação de que aquilo é uma ameaça, o nosso sistema nervoso vai reagir. E o primeiro passo é luta ou fuga. A resposta de fuga, ela também pode se apresentar de outras formas e não necessariamente a fuga física, né? Você fisicamente sair correndo do lugar. Quando a gente evita certas pessoas, certos lugares, certas atividades, porque só de pensar nessas ocasiões, isso já causa ansiedade ou um ataque de pânico. Esse evitar também faz parte da resposta de fuga quando o seu sistema nervoso simpático está ativado. Em um relacionamento narcisista, a resposta de fuga pode ser quando a gente evita fazer o que essa pessoa narcisista não quer que a gente faça, porque a gente está tentando evitar uma fonte de ameaça futura se a gente desagradar, por exemplo. A gente evita o conflito, evita desagradar a pessoa. E nessas, a gente vai se deixando controlar. Uma resposta de luta que é menos comum entre pessoas que convivem com narcisistas, porque numa luta suja, né, que eles sempre têm uma luta mais suja do que as pessoas com quem eles convivem, eles acabam ganhando. Então, a gente aprende através da experiência de que não adianta lutar com eles. E aí, o primeiro passo é evitar, é a fuga, né, o sistema nervoso simpático. Mas, com o tempo da convivência, rapidamente a gente vai aprendendo que nem isso adianta e a gente vai entrando mais para o sistema nervoso vagal, dorsal, aquele da desesperança, onde a gente desiste, onde nem tem mais energia nem para lutar e nem para fugir. Então, mas o estágio antes de chegar nesse ponto é a resposta do sistema nervoso simpático. Então, pessoas narcisistas, por não conseguirem se autorregular, por não se regularem emocionalmente, eles acabam ativando isso na gente. O nosso sistema nervoso capta o sistema nervoso deles. E por eles serem desregulados, não conseguirem se autorregular, eles são um pouco imprevisíveis. Então, às vezes, parece que tá indo tudo bem, parece que tá de boa e do nada eles viram e agora você causou um grande dano a eles, fez alguma coisa que você não previa. Essa imprevisibilidade coloca a gente num estado de alerta também. E é aí que o nosso sistema simpático, o sistema nervoso simpático também fica ativado, preparado para ou lutar ou sair correndo. Então, ficar constantemente preso nesse sistema nervoso de sobrevivência, nessa resposta de luta ou fuga, isso é muito prejudicial para a saúde. A gente pode entrar e sair, né, e voltar para a homeostase e para o equilíbrio quando necessário, mas ficar ali todo dia, constantemente com aquilo ativado, é extremamente prejudicial, é a base dos transtornos de ansiedade e pode ser o início, porque o próximo passo, né, depois disso aí, quando nada resolve, nem a luta, nem a fuga, o próximo passo vai ser uma depressão. Então, tem que prestar muita atenção e buscar outras fontes de conexão social para conseguir combater, porque na escadinha da evolução, né, e do nosso bem-estar, o passo acima, o que te tira do sistema nervoso simpático ativado é o sistema nervoso vagal ventral, o da conexão, o da confiança. E para isso você precisa de outros recursos, outras pessoas, a não ser essa pessoa narcisista, para você conseguir sair desse estado
e outros exercícios também que existem para você poder combater esse estado de estresse crônico. Vamos agora falar e resumir o sistema nervoso vagal dorsal, que é o mais antigo da evolução, e quando a gente se encontra em situações extremamente adversas, negativas, que a gente não consegue resolver, que não tem solução, que parece que não tem o que fazer, a gente se entrega e perde totalmente a motivação, a energia, a vontade de fazer qualquer coisa, e esse sistema nervoso ativado imobiliza a gente, ele paralisa a gente como um mecanismo de defesa, de autodefesa. Em situações passageiras, ele pode ser útil, ou em combinação com uma conexão com alguém, pode ser um momento de conexão, de intimidade, mas na presença de medo, de estresse crônico, esse sistema nervoso vai colocar a gente num estado de depressão. Essa é a resposta mais comum que existe a viver um relacionamento narcisista. E mesmo depois que sobreviventes se removem desse tipo de relacionamento, é muito difícil depois voltar a reestabelecer um senso de bem-estar. É por isso que relacionamentos narcisistas, o abuso narcisista é algo tão visceral. Ele compromete o nosso sistema nervoso, que está conectado de fato aos nossos órgãos. Então, é uma experiência física, realmente está no seu corpo, e é através da manutenção e da recuperação do seu sistema nervoso que você vai conseguir reestabelecer o seu senso de bem-estar. O primeiro passo, claro, é remover a fonte da ameaça, estabelecer novas conexões interpessoais seguras, para você conseguir pouco a pouco subir na hierarquia do seu sistema nervoso e sair dessa ativação vago-dorsal, que é dessa desesperança, e pouco a pouco subir na hierarquia e entrar no seu sistema nervoso vagal, ventral, que é o da conexão, da segurança, do seu bem-estar. Quando a gente está nessa resposta de sobrevivência, nesse modo sobrevivência do vago dorsal, a gente se sente inútil, desesperançado, a cor some do nosso rosto, a gente perde energia, perde a força física mesmo, a gente se sente extremamente cansado, com dores musculares, o sangue se concentra no tórax e no abdômen para proteger os órgãos mais importantes para a sobrevivência, e o sangue se vai das extremidades, então mãos frias, pés frios, aquela mão grudenta, palidez, a voz fica fraca e perde a sua melodia natural, os olhos perdem o brilho. Eu percebia muito isso na minha trajetória de recuperação, que eu não tinha mais o mesmo brilho nos olhos, eu me via no espelho, eu me via em fotos e tinha algo faltando, uma vida faltando ali, e realmente isso é um grande sinal de quando a gente está numa resposta traumática, preso nessa energia do sistema vago dorsal. Então, assim como o sangue se concentra só ali no nosso tórax e no ventre, protegendo os nossos órgãos mais importantes, a nossa consciência também é voltada para dentro nesse estado, e a gente acaba dissociando, se desligando do mundo externo. Inclusive, o cérebro perde a irrigação de sangue sanguínea normal, perde oxigenação e faz com que processos mentais sejam mais difíceis. É mais difícil pensar nesse estado. A memória fica comprometida e tem mais um detalhe muito grave que acontece nesse momento. Nesse estado máximo de sobrevivência do vago dorsal, quando ele está ativado, é que a gente se torna muito mais sugestionável. Então, a gente entra em choque, o sistema colapsa, a gente se desliga, perde a capacidade normal de raciocinar, e tudo que é dito pra gente, imagina só numa explosão raivosa de uma pessoa narcisista, ou quando eles estão passando por aquela fase braba da desvalorização, onde as críticas são pesadas, onde a pessoa está numa campanha contra você, fazendo gaslighting, te ignorando, qualquer coisa maldosa, crítica, qualquer projeção que essa pessoa fizer em você nesse momento em que você está no estado máximo de alerta, o seu sistema nervoso está em colapso,
você é muito mais capaz de internalizar, acreditar nisso que essa pessoa está falando. Então, você viu uma certa injustiça acontecer, você viu o que a pessoa fez, confronta a pessoa com isso, ativa a raiva narcísica na pessoa, ela começa a explodir de raiva contra você e você perde a capacidade normal nesse momento de discernir isso que essa pessoa está falando e é muito mais propenso a duvidar de si e a aceitar o que a pessoa está falando como se fosse a verdade. Olha só a importância do seu sistema nervoso, do nosso sistema nervoso e dessas 3 formas, 3 vias de comunicação, 3 energias que podem ser ativadas que estão tentando manter você em segurança. Mas nesse estado é muito difícil discernir e, inclusive, a sua memória do que aconteceu depois fica comprometida. Por isso, quando a gente passa por abuso narcisista, é difícil lembrar exatamente do que aconteceu. Principalmente os momentos de abuso emocional e outras formas de abuso ficam vagas na memória, difusas, difícil de lembrar. A gente acaba lembrando só das coisas boas, que são os momentos onde a gente não estava nessa energia, onde a gente estava numa energia ventral, né, vagal ventral, da segurança, da conexão, a gente lembra dessas e a gente acaba apagando os episódios abusivos. E isso dificulta também, mais uma coisa que dificulta a nossa percepção da situação. A gente não tem energia para atuar, para se remover, para lutar ou fugir. E a gente não se sente conectado, nem apoiado, nem em segurança para conseguir mudar a nossa situação. Então, realmente, não é por menos, é um desafio enorme. E o nosso sistema nervoso atua tentando proteger a gente do perigo e das ameaças. E isso aqui não é para te deprimir mais ainda, pelo contrário, é para você encontrar um lugar de compaixão consigo, do nível de dificuldade, do desafio que é essa situação. Esteja você ainda num relacionamento narcisista, passando por tudo isso nesse momento, ou mesmo você que já saiu desse relacionamento e encontra dificuldade em superar tudo isso que aconteceu, em entender por que você reagiu e reage de uma certa forma e por que é tão difícil, tão visceral por um lado, tanta raiva, tanta reação física que causa na gente só de lembrar do que aconteceu e porque é tão difícil se recuperar também. E a boa notícia é que, sabendo disso tudo, existem formas simples, na verdade, de você recuperar o seu sistema nervoso e sair dessa energia ou de depressão, né, de colapso do seu sistema nervoso ou de estresse extremo, de luta ou fuga, para você subir na hierarquia do seu sistema nervoso e encontrar de novo, reestabelecer esse lugar de conexão, de segurança, de bem-estar. E tem um detalhe muito legal, muito relevante aqui, que é, se você estiver lá no fundo, ali no fundo do poço, com o seu sistema vago dorsal ativado, da desesperança, da depressão, qualquer coisa que você fizer pode te tirar desse lugar. Então, por exemplo, ele é o fundo do poço mesmo, né? Esse sistema nervoso. É o mais antigo, o mais primitivo e é o que mais demonstra que você precisa urgentemente sair daí. Sair dessa ativação desse sistema nervoso. Então, se, por exemplo, você fizer alguma atividade que, mesmo que você não tiver muita energia, por exemplo, uma natação, ou uma dança, um movimento, ou uma respiração vigorosa, qualquer coisa que você fizer, física, que aumentar um pouco o seu batimento cardíaco, que fizer você suar um pouco, mesmo se for por um período curtinho, alguns minutinhos todos os dias, qualquer coisa que você fizer já vai ativar a energia mobilizadora do sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso simpático já é um pouco mais acima nessa hierarquia e já é melhor do que você tá na depressão. Por isso que fazer exercício físico, movimento, yoga, meditação e principalmente trabalho de respiração, breathwork, ajudam muitas pessoas a saírem da depressão, porque eles ativam outra parte do nosso sistema nervoso que está um pouco mais acima na hierarquia. E, através da conexão com outras pessoas seguras, seja um terapeuta, amigos
empáticos, seguros, disponíveis, que têm a capacidade de autorregulação, isso é, não narcisistas, podem te ajudar também. Aí você já sobe mais um degrau ali para o seu sistema nervoso vagal ventral, que é onde você tem a experiência de conexão, de segurança, de bem-estar. Então, qualquer coisa que você fizer vai te ajudar a sair desse sistema nervoso do colapso, né? Da sobrevivência aí através do colapso, através do desligamento. Então, você se conectar com outras pessoas, se movimentar um pouco, fazer uma respiração mais vigorosa, isso já vai. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, vai ajudar a pouco você sair desse estado, se você estiver nesse estado, nesse momento. Em resumo, para uma recuperação holística do trauma de um relacionamento narcisista, do abuso narcisista, a gente precisa encarar diversos aspectos da nossa experiência, da nossa vivência, que foram afetados. É como o carro que passou por um terreno todo esburacado. Não adianta a gente só querer consertar o motor. Se o pneu tá furado, se tem um vazamento no tanque, a gente precisa ir lá no tanque, fechar o vazamento. A gente precisa ir lá trocar o pneu. Então, não adianta só querer trabalhar por um lado, né? Só querer trabalhar a mente, só querer entender o que aconteceu. Essas partes, entender o abuso narcisista, entender a dinâmica narcisista, são muito importantes. É o comecinho, né? Essa psicoeducação. Mas a gente sabe que o corpo é extremamente afetado por essa experiência, por esse trauma interpessoal, por essa frustração da conexão que é tão importante para a sobrevivência de seres humanos e para o nosso bem-estar. Sem conexão, sem a corregulação do nosso sistema nervoso com um outro sistema nervoso de outro mamífero, outro ser humano, de forma segura, de forma empática, a gente não consegue se sentir bem. Então, a gente precisa recuperar o nosso sistema nervoso, sair dessa energia de depressão, e eu não digo energia num sentido esotérico, apesar de que também faz parte. Eu digo aqui realmente o sistema nervoso ativado nessa energia, porque é a energia que flui ali, né? É a corrente sanguínea, neurotransmissores. Então, a gente precisa sair desse sistema nervoso ativado continuamente do colapso, da depressão, o sistema nervoso vagal dorsal, e a gente precisa subir nessa hierarquia, e isso acontece através da manutenção do sistema nervoso, da nossa atenção plena, da nossa conscientização sobre isso, trabalhos de respiração, de exercícios específicos que a gente vai ver no próximo episódio, e da conexão com outras pessoas. E com isso chegamos ao final desse episódio de Isso é Narcisismo. Me siga nas suas redes favoritas e, caso não tenha feito ainda, para não perder o próximo episódio, onde eu vou demonstrar a aplicação da teoria polivagal, a superação desse tipo de trauma de relacionamentos narcisistas, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação assim que eu postar novos conteúdos. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou e aprendeu algo novo, comenta aqui abaixo o que mais te surpreendeu e qual é a sua experiência atual ou passada em relacionamentos narcisistas. Deixa seu joinha para apoiar o canal e nos vemos no próximo episódio de Isso é Narcisismo. Primoroso explanação da Caroline Miller. Esse vídeo me respondeu muitas coisas, né? A gente observa nos narcisistas, no ambiente que eles frequentam, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus por ter pessoas como a Caroline Miller que teve essa disposição de compartilhar esse conhecimento com a gente, né? Porque isso é uma das chaves, né, para você se livrar dessa manipulação, né? Porque eles transmitem as coisas para as pessoas, não preciso nem falar. É só a gente observar eles, né, que a gente sente que tem alguma coisa errada nessa vida, né? E eles ficam escondidos, né, atrás de uma máscara, né,
se posando de boas pessoas, pessoas idôneas, né? Mas no fundo não é nada disso. Eles estão perdidos, estão murchando na própria vida, né? E infernizando a vida de todo mundo. Então, esse vídeo esclarece muito desses pontos, né? Para a gente não cair nas armadilhas que eles colocam para a gente, né? Muito importante esse vídeo, por isso que eu fiz questão de colocar ele aqui no meu canal, dando todo o destaque para a mestra Caroline Miller. Isso aí não tem preço, isso aí. Não tem preço o esclarecimento que a gente faz desse transtorno, né? E lembre-se, né? A gente só se liberta desse transtorno sabendo como eles funcionam, né? Porque é muita mentira aquele que vem do lado de lá. É muita mentira. Então, só sabendo como eles funcionam, o que está acontecendo, né? Que a gente vai saber lidar, né? E ter a calma suficiente para entender que às vezes um problema que está sendo imputado a você, né, nós somos, no caso aí, estamos dentro do ciclo de abuso, alguma coisa que é imputada a nós, não é a nós a causa são eles. Justamente por estar nessa condição de trauma, né? Então eles conseguem desequilibrar um prédio inteiro, uma nação inteira desequilibra a energia de um narcisista, né? A gente quer sair correndo mesmo, do jeito que ela falou. O instinto nosso é sair correndo, porque não dá para ficar perto de pessoas que têm horror ao bem e a Deus, né? Então a gente tem que ter muita resiliência em tudo isso. Um grande abraço a todos e vou deixar mais um vídeo de 1 minuto para lembrar o que ela falou. Começa a te isolar da sua família, te isolar dos seus amigos, eles envenenam esses grupos, eles criam os macacos voadores deles, né, os apoiadores, eles contam versões diferentes, mentiras para diversos grupos sociais e vão te isolando do rebanho e você fica à mercê do controle dessa pessoa, desse narcisista. E tudo isso, para a grande maioria de narcisistas, eles fazem isso de forma instintiva, eles não têm tanta consciência sobre o que eles estão fazendo. Pelo menos não todos eles, não a maioria deles. Mas quando eles fazem isso, eles te isolam de outros grupos sociais, de outras pessoas que poderiam exercer essa função de corregulação. E lembra que nós, seres humanos, como mamíferos, não conseguimos ter bem-estar e nem sobreviver sem corregulação. Então, eles tiram isso da gente, de outras pessoas, e eles não são capazes de oferecer isso pra gente no relacionamento. Baby, don't hurt me. Don't hurt me.